Olá, meu amado, minha amada, paz seja contigo. Se você clicou nesta oração, não foi por acaso. Existe algo que está tirando o seu sono. Existe uma causa que parece impossível. Algo que você já tentou resolver de todas as formas e nada mudou. Talvez sejam dívidas acumuladas. Talvez uma porta profissional que não se abre. Talvez um problema na família, talvez um diagnóstico inesperado, talvez um processo que parece não ter solução. E no fundo do seu coração você pensa, só Deus pode fazer algo agora. E eu quero começar declarando sobre a sua vida. Deus ainda faz milagres. Ele fez na minha vida e pode fazer na sua. Antes de continuar, por favor, deixe o seu like como um ato de fé. Escreva nos comentários, eu creio no Deus do impossível. E compartilhe esta oração com alguém que também precisa de um milagre urgente. Muitas vezes, um ato de coragem como esse pode ajudar alguém do nosso lado que está sofrendo. Hoje você vai descobrir algo que poucas pessoas entendem sobre causas impossíveis. E isso pode marcar um antes e um depois na sua vida. Vamos lá. Existe um momento na vida em que tudo parece travado. Você ora, mas não vê resposta. Você trabalha, mas o dinheiro não é suficiente. Você se esforça, mas as portas continuam fechadas. E isso começa a gerar um cansaço emocional profundo, um medo silencioso do futuro, uma sensação de abandono. E muitas vezes nos questionamos, por que comigo? Para o outro parece ser tão simples e fácil. Se você está passando por isso, eu quero que saiba, você não está sozinho. Eu mesmo já passei muito por isso e posso te afirmar. E perfeitamente normal. A Bíblia nos mostra algo poderoso. Em Jeremias 32:27 está escrito: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Haveria alguma coisa impossível para mim? Perceba, Deus não pergunta porque duvida. Ele pergunta para despertar a sua fé. O impossível para Deus não é obstáculo, é palco de manifestação. Quando tudo está resolvido, não precisamos de milagre. Mas quando tudo parece perdido, é aí que o céu se move. Talvez hoje, o que você está passando seja o cenário perfeito para o agir sobrenatural. E eu sei, você já tentou ser forte, já tentou não se desesperar, já tentou acreditar, mas a angústia bate e é exatamente nesse ponto, quando a força humana termina, que a intervenção divina começa. Pense comigo, imagine essa causa impossível que está diante de você. Agora imagine a mão de Deus tocando essa situação. E eu te digo, declarando com muita fé, essa causa não está fora do controle do Senhor. Não importa se os médicos disseram que não tem solução. Não importa se o banco pressionou. Não importa se disseram que não há mais chance. Para os homens pode ser impossível, mas para Deus é apenas mais um milagre em preparação. Amigo, se você soubesse o poder do nosso Pai, existe um segredo espiritual que poucas pessoas entendem sobre causas impossíveis. E é sobre isso que eu vou te falar agora. Existe um segredo que muitos leem na Bíblia, mas poucos realmente vivem. Em Lucas 1:37 está escrito, porque para Deus nada é impossível. Mas observe o contexto dessa promessa. Ela foi liberada quando tudo naturalmente era improvável. Sara era estéril, Abraão era avançado em idade, Maria era virgem. Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. O padrão se repete. Deus permite que a situação chegue ao limite humano para que ninguém duvide de que foi Ele quem fez. Talvez você esteja se perguntando, por que Deus ainda não respondeu?
E aqui está algo muito incrível. Às vezes o milagre está sendo preparado no invisível, enquanto você pensa que nada está acontecendo. No mundo espiritual, existem movimentos que os seus olhos não conseguem ver. Deus está alinhando pessoas, removendo obstáculos, tocando corações, abrindo caminhos onde você só enxerga muros. Mas existe uma chave, e essa chave se chama fé ativa. Não é apenas acreditar mentalmente, é declarar mesmo sentindo medo, é agradecer antes de ver, é continuar confiando quando tudo diz para desistir. A fé ativa cria um ambiente espiritual favorável ao milagre. Quando você diz, eu confio, mesmo em meio às contas, você está rompendo uma barreira invisível. Esta, crendo de verdade, entende o poder que isso tem? Quando você diz, eu não vou desistir, mesmo após uma porta fechada, você está enfraquecendo o impossível, dizendo para nosso Pai, eu confio em Ti plenamente, e eu vou te ensinar algo prático agora. Primeiro passo, pare de repetir o problema o dia inteiro. Toda vez que você declara derrota, você fortalece o medo. Sim, pare de reclamar. Segundo passo, substitua a queixa por promessa. Em vez de dizer, não vai dar certo, diga, Deus já está trabalhando. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Terceiro passo, agradeça antecipadamente, mesmo que pareça estranho, mesmo que ainda não veja resultado. Isso ativa algo poderoso dentro de você e ao seu redor. Eu declaro sobre a sua vida, a fé está sendo fortalecida agora. Eu decreto que o desânimo está perdendo força. Que venha sobre vós uma renovação espiritual neste instante. Mas existe algo que pode estar bloqueando o seu milagre, e precisamos falar sobre isso com sinceridade e cuidado. Segura aí, isso é forte. Muitas vezes, o que bloqueia o milagre não é a falta de poder de Deus, é o excesso de medo dentro de nós. Medo, isso mesmo que você ouviu, medo. O medo silencioso, a dúvida constante, as palavras negativas repetidas todos os dias. Eu já falei que você precisa parar de ser negativo. RSRs. Eis o segredo do sucesso, meu irmão, minha irmã. Provérbios 18:21 nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Perceba a profundidade disso. Quando você acorda e diz, nada dá certo para mim. Quando você repete, eu acho que não tem mais jeito. Quando você afirma, eu nasci para sofrer, sem perceber, você está fortalecendo a atmosfera da escassez. E eu não digo isso para te culpar. Eu digo isso para te libertar, para te abrir os olhos. Somos irmãos, e é meu dever te alertas, vós mesmo está cavando sua sepultura. Porque talvez você esteja cansado, emocionalmente esgotado. Talvez a pressão financeira tenha mexido com sua autoestima. Talvez as portas fechadas tenham feito você duvidar do seu valor. Mas hoje é dia de romper com isso e será mais fácil do que você imagina, é claro, se Jesus estiver no barco. Repita comigo em voz baixa, mas com firmeza. Eu renuncio toda a palavra negativa que eu declarei sobre a minha vida. Eu cancelo todo decreto de derrota. Eu recebo a promessa de Deus sobre mim. Existe algo espiritual acontecendo quando você decide mudar sua declaração. O milagre começa primeiro dentro de você. Antes de a porta se abrir, Deus fortalece o seu interior. Antes da resposta chegar, Ele alinha sua fé. Outra barreira silenciosa é a falta de entrega total. Às vezes dizemos que confiamos, mas ainda queremos controlar cada detalhe. Queremos entender o como, o quando,
o de que forma. Mas Isaías 55 nos lembra que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Você não precisa entender o processo. Você precisa confiar no caráter de Deus. Agora imagine sua causa impossível nas mãos do Senhor. Visualize você soltando esse peso. Chegou a hora de ativarmos espiritualmente o seu milagre. Prepare-se, porque agora não é apenas reflexão. Agora é ativação. Se possível, pare por um instante, não faça outra coisa. Este é um momento sagrado. Feche os olhos. Respire profundamente. Segure o ar por 3 segundos e solte devagar. Coloque a mão sobre o seu coração. Você não está sozinho. O Deus que abriu o mar, que fez cair muralhas, que ressuscitou mortos, é o mesmo Deus que está ouvindo você agora. Em Marcos 11:24 está escrito: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. Perceba, crede que recebereis. Não é crede depois que acontecer, é antes. Então agora nós vamos declarar antes de ver. Eu quero que você visualize sua causa resolvida. Visualize aquela dívida paga. Visualize aquela porta se abrindo. Visualize aquela notícia chegando. Visualize a paz voltando para sua casa. A mente é um campo espiritual poderoso quando alinhada com a fé. Repita comigo com autoridade. Eu declaro que essa causa impossível está nas mãos de Deus. Eu decreto que o milagre já começou no invisível. O impossível está se tornando possível agora. Eu declaro que cadeias invisíveis estão sendo quebradas. Eu decreto que portas espirituais estão se abrindo. Eu recebo pela sua vida favor sobrenatural. Talvez você não esteja sentindo nada extraordinário, mas no mundo espiritual há movimento. E eu preciso te dizer algo muito importante. Quando o milagre começa a se aproximar, muitas vezes o inimigo tenta aumentar a pressão. Pode ser que surja uma notícia contrária, pode ser que o medo tente voltar, pode ser que alguém diga que não vai dar certo, mas isso não é sinal de derrota, é sinal de que algo está se movendo. Fique firme. Se puder, feche os olhos novamente e entregue totalmente essa causa ao Senhor. Pai amado, Deus meu, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e fé. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Tu és aquele que abre portas onde não existem portas. Tu és aquele que cria caminhos no deserto e rios em lugares secos. Senhor, o Teu filho, a Tua filha, que está orando comigo agora, carrega uma causa que, aos olhos humanos, parece impossível. Talvez seja uma dívida que cresce a cada mês. Talvez seja uma situação profissional travada. Talvez seja um problema familiar que parece sem solução. Talvez seja um diagnóstico que trouxe medo. Mas nós declaramos: o Senhor continua sendo Deus. A Tua palavra diz que nada é impossível para Ti. Então, neste momento, eu apresento essa causa diante do Teu altar. Eu declaro que toda força contrária está sendo quebrada. Eu decreto que toda palavra de derrota está sendo anulada. Eu recebo pela vida dessa pessoa uma intervenção sobrenatural. Senhor, visita essa causa agora. Move o que precisa ser movido. Toca em quem precisa ser tocado. Abre o que precisa ser aberto. Fecha o que precisa ser fechado. Se for necessário mudar cenários, muda. Se for necessário remover pessoas, remove. Se for necessário criar oportunidades que ainda não existem, cria. Nós confiamos no Teu poder. Pai, tira agora o peso da ansiedade. Quebra o ciclo do medo.
renova a esperança, fortalece a fé, que essa pessoa sinta uma paz que não depende da circunstância, uma segurança que não depende do saldo da conta, uma confiança que não depende do que os olhos veem. Eu declaro que essa causa impossível se tornará testemunho. Eu decreto que haverá notícia boa. Eu recebo, pela vida dela, um antes e um depois. Senhor, que ainda hoje haja sinais da tua ação, mesmo que pequenos, mas claros, uma ligação inesperada, uma oportunidade surgindo, uma solução começando a se desenhar. E enquanto o milagre não se manifesta completamente, sustenta o coração dela. Ensina a confiar, ensina a descansar, ensina a esperar. Nós entregamos, nós confiamos, nós descansamos e declaramos que o impossível já começou a se mover. Em nome de Jesus. Amém. Agora, antes de encerrar, se você crê que Deus está trabalhando na sua causa, escreva nos comentários: meu milagre já começou. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de esperança hoje. E amanhã estaremos aqui novamente firmes, porque a vitória é construída dia após dia em oração. Que a paz do Senhor guarde sua mente e seu coração. E lembre-se, quando tudo parece impossível, é exatamente aí que Deus começa a agir. Amém.